Boa noite, graças e paz. Amém. Quero que você abra comigo lá em Salmos 116. Essa palavra de hoje, Deus me chamou a atenção durante a semana, há umas 2 semanas já, olhando a minha trajetória desde o início do ano. Não sei se você já parou para analisar como foi o seu ano, algumas coisas boas, outras aparentemente ruins. Por que eu digo aparentemente? Porque às vezes a gente acha que tem algumas coisas que não estão caminhando como deveria, ao nosso pensamento. Mas na verdade tudo tem um propósito. E talvez hoje o que está acontecendo com você, comigo, que parece não ser bom, lá na frente nós vamos entender o porquê estamos passando por isso. Salmo 116, versículo 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Esse momento de oferta, de dízimos e ofertas, muitas das vezes nós trazemos uma semente pedindo algo a Deus, querendo algo dele, algo que estamos buscando há um tempo, algo que Deus gerou no nosso pensamento, no nosso coração há alguns dias, e trazemos uma oferta com um propósito, não é verdade? Damos nome a essa oferta. Mas qual foi o dia, ou quantas vezes eu e você trouxemos uma oferta simplesmente por gratidão, pelo que Ele já tem feito em nossas vidas? Pelo simples fato de estarmos aqui hoje, de estarmos vivos, respirando, com saúde, ainda que tenha alguns problemas, mas precisamos entender que há um Deus que é poderoso para resolver tudo isso, para nos dar uma direção para que passamos por tudo isso. E quando eu falo de que darei ao Senhor, talvez a gente pode estar ligando diretamente a dinheiro, mas não é isso. Quer ver uma coisa? Quando vamos para uma festa, principalmente quando é de criança, quando é de adulto a gente finge que esqueceu o presente, né? Mas quando é de criança, a criança sempre gera uma expectativa, né? De ter um brinquedo, alguma coisa. E às vezes a gente vai num estabelecimento comprar, e não quer dizer que a gente vai comprar o mais caro, mas a gente se preocupa em comprar aquilo que ela gosta. E às vezes é baratinho. Se for um garotinho, um carrinho, se for de flexão, então ele vai gostar muito. Uma menina, uma boneca. Mas a gente procura ver algo que tem a ver com ela, que ela vai gostar, que ao entregar ela vai ficar feliz. E o que o Senhor espera de mim e de você nessa noite é apenas que nós o adoramos. Eu não sei como é que você veio, mas eu queria te pedir algo. Esquece tudo à sua volta, só foca em Deus. Ele quer apenas a sua adoração, o seu culto. Quem presta o culto ao Senhor somos eu e você. Eu não dependo de A ou B, só depende de mim. Ah, mas tem um louvor que ajuda. Sim, irmãos, mas Deus quer ver eu e você, o nosso comportamento nessa noite. Ele está com os olhos voltados para mim e para você. E aí, o que darei eu ao Senhor nesse momento? O que darei eu ao Senhor desde o momento que eu saí de casa para chegar aqui nesse lugar? O que darei eu ao Senhor? E aí, como eu disse, não é simplesmente nesse momento da oferta. Sim, esse é o momento da oferta. Podemos dar algo a Deus? Sim. Podemos trazer uma semente? Sim. Mas na verdade o que darei ao Senhor é desde o momento que saímos de casa para estar aqui. De que maneira nós vamos cultuar? E Ele gerou uma expectativa a mim, ao meu respeito e ao seu respeito. Ele tem algo para entregar na minha vida e na sua vida, mas isso depende de mim e de você. O que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor? Essa é uma expectativa que eu e você precisamos criar. Ele espera algo de mim e de você, mas eu e você precisamos ter esse entendimento. O que darei eu ao Senhor? Precisamos estar com a nossa mente e nossos corações voltados para Ele nesse momento. Momento de adoração, do louvor, da oferta, da palavra. Muitas das vezes ficamos dispersos nesse momento de dízimos e ofertas, no momento da palavra que vem logo depois.
ficamos pensando em alguns problemas e algumas coisas, saímos muitas das vezes do culto, quando na verdade o Senhor só quer que eu e você paramos nesse momento para se dedicar somente a Ele. O que darei eu ao Senhor? Eu gostaria que você saísse nessa noite aqui, pensasse nisso, mas quando saísse daqui, faça essa pergunta para você mesmo: como eu tenho feito as coisas de Deus? Como eu tenho feito com a palavra de Deus? Porque, irmãos, eu sei que às vezes nos chateamos com algumas coisas, com pessoas, nos entristecemos com algumas situações que acontecem, mas o que o Senhor tem a ver com isso? Às vezes nos entristecemos a tal ponto de nem vir à igreja, mas não é essa a questão. É o que darei eu ao Senhor, você. Buscamos tanto, queremos tanto, pensamos em um ano maravilhoso, como eu disse, irmãos, eu parei para analisar meu ano esse ano, desculpa a redundância, mas quanta coisa no início aconteceu que eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Mas estamos chegando na reta final de 2020 e eu olho e falo: Senhor, muito obrigado por tantas coisas que eu já tenho feito. E aí eu preciso me questionar: o que darei eu ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, por todos os benefícios que tem me dado? Será que eu e você temos sido grato da maneira que deveríamos ser? E a gratidão, às vezes, Ele não espera, não é que Ele espera algo excepcional de nós. Talvez o que Ele espera hoje é que eu e você sentamos aqui, adoramos, ouvimos a palavra e colocamos em prática tudo aquilo que vamos aprender nessa noite. É só isso que Ele espera de mim e de você, que cumprimos a Tua palavra, que seguimos fielmente a Sua palavra. Como eu disse, independente do que aconteça, é entre eu e Deus, é entre você e Deus. Então que nessa noite, você já pegou seu envelope? Antes de você colocar a sua oferta, faça essa pergunta para você mesmo: o que darei eu ao Senhor? Amém? Coloque o seu envelope, a sua semente. E crê nisso, o ano ainda não acabou. Deus ainda pode reverter esse quadro. Deus ainda pode fazer você virar o ano de uma maneira que você jamais esperava. Mas só depende de mim e de você. O que darei eu ao Senhor? Amém? Se coloque de pé. Levanta seu envelope. E vamos agradecer a Ele por estarmos aqui, por ter nos sustentado até esse momento, e por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, está aqui a nossa oferta, a nossa semente. Senhor Deus, para Te agradecer, Senhor Deus, por esse ano, por mais que veio essa pandemia, por mais que algumas coisas aconteceu que aparentemente para nós não entendemos, Senhor, mas tudo está em Suas mãos. E quando está em Suas mãos, nós entendemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer em minha vida, na vida de cada um que aqui está, Senhor Deus. Recebe a nossa semente, a nossa oferta, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode passar seu envelope? E dá um glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor. Amém? Aleluia.
ministério de louvor para estar entoando um belo hino ao nosso Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Diz que eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Diz isso pra ele: eu não vou parar, Senhor. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Na 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 na. Diz que eu tenho fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Nós temos fogo, Senhor. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Lá, 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 lá. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Peça pra ele: deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Acende o fogo, Senhor. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Peça, acende o fogo, Senhor. Acende o fogo em nosso coração, Deus. Acende o fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Diz que eu vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Larará, 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 dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Viemos para te adorar, ó Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe o nosso ministério de louvor. Chegou o momento da poderosa palavra de Deus. Vamos ficar com os nossos ouvidos bem atentos ao qual será dito nesta igreja. E vamos receber com bastante palma e bastante alegria o nosso Bispo André. Amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem está feliz, aplaude o Senhor de novo e mais forte agora. Maravilha. Eu pedi aqui o Vinícius. Poxa, hoje o retorno está no estalo. Eu pedi o Vinícius que mostrasse a imagem do nosso seminário. Está aparecendo aí para ele já? Vai pôr aí, né? Sábado que vem, queridos, teremos aqui na igreja um seminário de cura interior. Aqueça o meu coração. Esse seminário foi feito sábado retrasado, lá em Rosa dos Ventos. Foi uma bênção. Tem um filme que foi com algumas imagens reais, né, capturadas durante o seminário, passando nos grupos da igreja. E alguns intercessores daqui foram apoiar lá e foi uma bênção. E vamos estar repetindo esse seminário aqui no próximo sábado, dia 5 de dezembro. Amém? Gente, o ano está acabando já. Teve um abençoado que mandou uma piadinha, né? Um dia desse no WhatsApp e falou: nem vou contar 2020 para minha idade. Eu não usei. O ano passou muito rápido, irmão, né? E aí, durante algum tempo, a gente quase que não usou mesmo, né? Teve que ficar vendo o ano passar. Bom, sábado que vem, então, o investimento é R$15 apenas. O seminário começa às 9, mas a gente pede que chegue às 8h30, porque é servido um café da manhã, já incluso nesse valor. Então tem um café da manhã, tem o material que você vai receber de presente, um livreto, uma caneta para você tomar as suas notas durante o seminário. E é uma bênção. Normalmente o café que é servido na parte da manhã ainda fica servindo a gente nos intervalos, que não dá tempo de comer tudo pela manhã. Então R$15 é um investimento simbólico, perto daquilo que certamente Deus fará no nosso meio mais uma vez. Você estava com saudade do encontro com Deus? Pois é um pedaço do encontro aqui, sábado, seminário de cura interior. De repente você não pode vir, que você trabalha, mas convide alguém, mande um convite para alguém. E é importantíssimo que até a quarta-feira a gente já tenha o nome de todo mundo que vai estar aqui, para providenciar o número de livros, né? E também de mencionar o nosso café da manhã, tá bom? Algumas pessoas aqui, quem já deu o nome que vai participar? Alguns de vocês estão aí, alguns que de repente hoje, ouvindo pela primeira vez sobre esse seminário. Seminário de cura interior
Vão ter 4 ministrações, está ali os palestrantes, né, que vão ministrar nesse seminário. E foi realmente uma experiência muito legal em Rosa dos Ventos, e eu tenho certeza que não será diferente aqui. Amém? Estamos também abrindo para os adolescentes, para os jovens. A partir de 15 anos de idade pode participar. Não deve trazer crianças, porque vai tirar a sua atenção e a atenção do seu amiguinho do lado, né? Então deixa o filho com alguém, se programa, é um dia só, 5:30 da tarde é o horário que a gente tem encerrado e dá tempo de você seguir para os teus compromissos. Eu, inclusive, permitindo Deus, vou estar saindo aqui do seminário e ministrar numa igreja. Então dá tempo de você ir para o casamento que você foi convidado, para o culto que você vai pregar, dá tempo de fazer tudo, até de descansar. Amém? Então guarda aí, até quarta-feira dá tempo de receber a inscrição dos interessados. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. E para quem notou que eu estou com a voz um pouco rouca, está tudo bem, graças a Deus. É devido só à correria do dia a dia mesmo, né? Só um leve resfriado que depois do 3º Benegripe já está indo embora. Olha eu fazendo propaganda aqui, né? Então está tudo certo, graças a Deus. E ontem ainda tive o privilégio de pregar em 2 igrejas na mesma noite. Isso foi quase que um erro de agenda meu, né? Eu aceitei 2 convites para o mesmo dia, depois eu vi que eram em horários diferentes. Então, de 5 às 7 em Areia Branca, depois de 7 às 9 Miguel Couto. E deu tempo de chegar. E aí, hoje de manhã, tivemos palestra para os candidatos a batismo. E não estou vendo nenhum aqui. Tem alguém aqui que vai se batizar? Eu sei que os adultos que estavam aqui de manhã não estão aqui agora. E o restante são adolescentes que já irmãos, tem dado muito fruto. Continue orando pelos adolescentes, né, pela liderança da Rede Team. Mas o fruto ele é consolidado, né, também pelo batismo. Então alguns já vão se batizar agora. Creio eu que o próximo batismo, um número bem maior também de adolescentes vão estar se batizando. Isso é prova do que Deus tem feito nesse lugar através da tua vida e através da vida desses líderes que se entregam, que se esforçam. Amém? Falando nisso, eu queria que se você depois olhasse para o lado, percebendo alguém que você sentiu falta, chegue em casa, manda uma mensagem, faça um telefonema, ore e faça contato com algum desses irmãos. Nós estamos vivendo dias muito diferentes desde o início do ano, né? Por causa, inclusive, e principalmente por causa da pandemia. E em muitos lugares o número de casos voltou a crescer. Isso eu sei que mexe com a preocupação de muita gente, né? E aí a gente continua tomando os cuidados que tem que tomar, mas servindo e crendo no que Deus está fazendo nesses dias. O Senhor tem me dado o tema de 2021, vocês vão ficar sabendo só no dia 13 de dezembro. Mas, de verdade, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Foi uma palavra, sem dúvida alguma, uma palavra direta de Deus para o nosso coração. E eu queria que você orasse. A Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros, levarmos as cargas uns dos outros, né? A gente precisa se ajudar mais do que nunca em oração, em apoio humano, em intercessão, porque os dias são difíceis, mas maior é aquele que está conosco. Amém? Gênesis capítulo 22. A oferta de Abraão diz assim, a partir do versículo 1: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse ele: Eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E aí o anjo continua falando com ele, e a partir daí a gente lê e repete a leitura semana que vem. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Nós estamos hoje na terceira noite de 4 noites falando, subordinados ao tema 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. Amém? 7 coisas que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. E desde a primeira noite eu tenho falado para os irmãos, e nunca é demais repetir para aqueles principalmente que estão vindo pela primeira vez, quem sabe, que a oferta nem sempre ela está relacionada a dinheiro, a finanças, ao peso monetário, né? Muitas vezes Deus pode nos pedir uma oferta incomum em outras áreas da nossa vida. E foi assim, por exemplo, com Abraão. Deus poderia ter pedido toda a sua fazenda, todo o seu rebanho, e ele ofereceria a Deus, sabendo que o Deus que o enriqueceu da primeira vez não deixaria empobrecer. E se ele empobrecesse, poderia ficar rico de novo. Então seria até mais fácil entregar para Deus todo o seu rebanho do que o seu filho. Mas Deus vai direto no ponto. E quando Deus pede Isaque a Abraão, Deus não quer Isaque, Deus quer Abraão. Até porque Deus já havia providenciado um cordeiro para de verdade ser imolado no lugar de Isaque. Então não era Isaque que Deus queria. Quando trazemos a Deus uma oferta, Deus não está vislumbrando a nossa oferta, mas o que ela significa para nós. Porque quando eu entrego uma oferta, aquela oferta diz muito sobre mim. Aquela oferta diz sobre o meu caráter, sobre a minha espiritualidade, sobre a minha identidade, sobre a minha fé e sobre o meu destino. Eu já compartilhei isso com os irmãos. Quando eu trago a Deus uma oferta, essa oferta, ela diz sobre mim. Como assim, pastor, sobre o meu caráter? Lembra de Ananias e Safira? No livro de Atos, venderam uma propriedade, pegaram o dinheiro e trouxeram, mentindo aos pés dos apóstolos. Trouxeram o apóstolo Pedro dizendo: ó, está aí todo o dinheiro que conseguimos com a venda da nossa propriedade. E na verdade, era parte do valor. Eles poderiam simplesmente falar a verdade e a oferta seria muito bem aceita. Mas porque eles mentiram, sabe-se Deus lá com que intenção? De aparecer, de se vangloriar, ou simplesmente porque o coração deles era um coração mentiroso. O fato que quando eles mentiram, a oferta revelou o caráter deles. E aí o que aconteceu é que Deus os fulminou
um após o outro, com intervalo de poucas horas, porque mentiram diante de Deus. É melhor eu trazer uma oferta em verdade, não importando o valor, mas em verdade, em sinceridade, em temor, do que mentir para, sabe Deus, provar o que para quem. Então uma oferta fala sobre o nosso caráter, uma oferta fala sobre a nossa identidade, e uma oferta define tanto a nossa espiritualidade quanto o nosso destino. Nós somos resultado daquilo que nós também trazemos diante do altar de Deus. Tem muita gente brincando com o altar de Deus. Tem muita gente tentando negociar coisas com Deus diante do altar. Deus não negocia nada com ninguém. Ele é Deus e nós somos servos. E na oferta de Abraão a gente já compartilhou algumas coisas que eu vou só pincelar aqui para chegar no ponto com vocês. A primeira verdade que nós compartilhamos é que numa oferta incomum, Deus não nos deixa em dúvida do que Ele quer de nós. Quando Deus pede a alguém uma decisão, Ele é claro em dizer: eu quero que você faça isso, eu quero que você me entregue o seu futuro, eu quero que você me entregue o seu emprego, eu quero que você me entregue a oferta X, eu quero que você faça tal. Deus não deixa dúvida. Isso está lá no verso 1, quando Deus diz: toma agora o seu único filho Isaque, a quem amas, e sacrifica. Eu não tinha dúvida do que Deus queria. A segunda verdade que nós aprendemos é que no lugar da oferta em comum, não devemos levar ninguém conosco, a não ser a própria oferta. Quando Abraão diz para os moços que caminharam 3 dias com eles, quando chegaram nas montanhas de Moriá, ele falou: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz iremos até lá em cima adorar o Senhor. Fique aqui. No momento que vamos ofertar a Deus, e eu estou falando, irmãos, nesses dias, não é sobre a oferta cotidiana que a gente faz nos nossos cultos, mas de uma oferta em comum. Eu tenho sentido no meu coração, e eu quero antecipar para vocês, sem falar o tema do ano, que eu acredito, e olhando o cenário do mundo, olhando o cenário da igreja, e olhando o cenário de Israel, porque Israel é o termômetro do mundo, o termômetro profético do mundo. E quando a gente olha para a igreja, e olha para o mundo, e olha para Israel hoje, a gente percebe que tudo se encaixa com as profecias bíblicas, afirmando que Jesus está às portas. Mas nunca foi tão claro, e nunca foi também tão, não vou dizer amedrontador, mas que mexe com as nossas estruturas. Medo não, mas uma certa insegurança. Ao passo que a gente está firme nas profecias, a gente também está: meu Deus, o que será amanhã? O que será ano que vem? Eu tenho certeza que o ano de 2021 não será um ano fácil. Isso, se Jesus voltar, então, para a gente, melhor ainda. Não será um ano fácil, mas será um ano de uma nova etapa. E eu não falo isso para o vinho novo só. Eu falo isso para a igreja do Senhor na terra. Eu falo isso para o mundo, baseado no sentimento que o Espírito Santo nos dá a respeito dos acontecimentos mundiais, das investidas que Satanás tem feito, e usando muitas vezes líderes políticos, e mexendo com toda a estrutura socioeconômica e política do mundo, e também religiosa, as ameaças à igreja. Todos os dias a gente agora observa, por exemplo, pessoas que são influenciadores, indo para as redes sociais e externando publicamente o ódio à igreja, aos evangélicos principalmente, aos cristãos de um modo geral, mas principalmente aos evangélicos. Irmãos, o que a gente lê nas redes sociais aí, de professores de universidade, de reitores de universidade, de líderes de partido político, externando ódio, uma cristofobia escancarada. Se fosse falar do que eles falam do lado de cá, seríamos encarcerados no outro dia.
Se um líder religioso, evangélico, protestante, levantasse a voz para dizer na rede social os absurdos que alguns têm falado contra a igreja, se partisse daqui, se partisse do nosso lado, a retaliação era certa. Mas parece que ninguém, para esse tipo de coisa, ninguém dá ouvido, né? Comunismo querendo se levantar, se reinstaurar no mundo com toda a força. Irmãos, é tempo da gente ficar ligado, esperto, vigilante. Jesus está voltando mesmo. Se você crê nisso, levante sua mão e diga amém. Eu creio. Diga amém, eu vou estar pronto, Jesus. Então eu creio que esse é o momento que o Senhor quer acelerar a obra através da igreja, do reino de Deus. E a obra, ela não é o templo físico. O templo físico é um instrumento, irmãos, para chegarmos às vidas. Existem muitas outras coisas. A gente vai manter o desafio até o fim, porque, irmãos, a gente não sabe quando que Jesus vai voltar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, eu não sei. Eu espero Jesus para daqui a 2 minutos, 1 minuto, mas eu não sei quanto tempo vai levar. Então, enquanto ele não vier, vamos manter a mesma pegada, o mesmo ritmo. É para construir o templo maior? Vamos fazer. É para evangelizar? Vamos fazer. É para socorrer famílias? Vamos fazer. Até quando? Até quando Jesus permitir. E quando Deus põe no meu coração sobre uma oferta incomum, é porque chegou o tempo da gente viver o incomum de Deus na nossa vida, irmãos. É um tempo de apostasia, em que as pessoas estão esfriando na fé. É o tempo que a igreja tem que se levantar, dobrar o joelho mais vezes, como temos orado esses últimos 21 dias. Vai terminar amanhã, né? Hoje é o 20º dia. E vamos repetir propósito de oração, de jejum, porque, irmãos, é tempo da gente fazer o incomum. O comum já não resolve. O comum, o trivial, já não é o suficiente. É tempo de vivermos o incomum de Deus na nossa vida, na nossa igreja e em nosso tempo. Não é uma palavra para tirar do seu bolso. É uma palavra para colocar no seu coração e na sua mente o senso de urgência de que nós precisamos estar desprendidos desse mundo e liberados pelo Espírito para viver o que Deus quer fazer através de nós nesses dias que são decisivos para a igreja na terra. E eu tenho que segurar um pouco a voz, senão não vai dar. A terceira coisa que nós já falamos é que uma oferta é sempre um ato de adoração. Número 3, diga comigo, uma oferta é sempre um ato de adoração. Verso 5, ele diz: depois de adorar, voltaremos. O que é trazido diante do Senhor tem que ser sempre um ato de adoração. A quarta coisa que falamos, isso foi semana passada, é que no caminho rumo ao lugar da oferta em comum, libere palavras proféticas. Eu estava depois ouvindo, meditando nessa palavra. Ouvindo, que eu digo, ouvindo o que o Espírito diz, né? E aí, 2 palavras proféticas nós, dividimos aqui que Abraão liberou. A primeira foi no pé do monte, quando disse para os rapazes: ficai-vos aqui e nós vamos subir, e havendo adorado, tornaremos. Ué, como que eu vou tornar com o meu filho, se eu sei que eu estou subindo para sacrificar ele a Deus? Mas ele liberou a palavra dizendo: depois de adorar, nós vamos voltar. E não é que voltaram? E a segunda palavra profética foi para o próprio filho, no meio do caminho. Isaac olha para ele e fala: pai, está aqui a lenha, estou carregando a lenha, na sua mão tem o fogo e o cutelo, e o cordeiro onde está? E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E Deus proveu. Quando nós estamos decididos a obedecer a Deus e entregar para Deus aquilo que Ele nos pediu, por mais incomum que seja. Irmãos, quando determinamos aqui o valor da oferta do propósito para trazer no dia 13,
Eu decidi aqui, irmãos. Eu entreguei para vocês. Peguei o meu, dobrei o joelho aqui no altar. E o Senhor me deu no coração, me plantou o valor da oferta. E o propósito nasceu aqui com vocês. E aí, a semana seguinte foi a semana em que as coisas deram errado. Começaram a dar errado. Mas eu falei para o Senhor, falei, olha, se isso é uma prova, prepara o meu 10 aí, porque eu não vou desistir não. Está ficando só mais difícil, mas eu vou trazer. E eu também acredito que eu não estou comprando a bênção, e ela é inegociável, não tem preço. Mas, do mesmo jeito que eu não vou arredar o pé, eu acredito ainda no milagre que o Senhor vai fazer, porque o que eu pedi foi milagre, irmãos. O propósito do meu coração diante de Deus é algo que não dá para acontecer, irmãos. Não é o tempo, humanamente falando, o tempo mais propício, não é o local mais propício, não é a época mais propícia, mas eu falei, Deus, contrariando as evidências, eu creio no milagre de Deus. E eu sei que o teu coração está alinhado com o meu. Mas aí o que eu estava ouvindo da palavra? Que Isaac pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? Isaac era a própria oferta. Tem momentos que a própria oferta clama contra ela para nós, dizendo, eu não acredito que você vai me entregar. Eu não acredito que você está fazendo isso. A própria oferta às vezes não fala contigo. Tu puxa do bolso assim, ela fala, não rapaz, não sou eu não, é a vizinha lá, tu pegou o bolso errado. Tem hora que você decide pôr uma oferta, isso pode ter acontecido contigo do dia da primeira noite para cá. Você escreveu, você decidiu dar uma oferta e as coisas começaram a dar errado. E aí você olhou para o céu e falou, Senhor, pode ser parcelado? Posso deixar para trazer depois? Porque de lá para cá a coisa desandou, não vai dar para fazer isso não. É a oferta clamando, dizendo, cadê o holocausto? Não estou vendo jeito de você fazer isso, pai. O Senhor me chamou aqui para um holocausto, para um sacrifício, eu não estou vendo o cordeiro. E ele era a oferta. Às vezes a oferta clama, irmãos. Mas nós temos que ser mais fortes ainda em olhar para a oferta e dizer, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa que aconteça. E mais do que isso, eu quero ver no dia 20, você contar o teu testemunho aqui, eu contar o meu testemunho para você, porque esse tempo em que as portas parecem que estão se fechando, esse tempo em que as coisas estão se afunilando, é o tempo propício para Deus operar um milagre na minha vida, na sua vida, financeiramente, na área da saúde, na área da família, onde Deus tocou no teu coração, meu irmão. Você crê nisso mesmo, né? Então permaneça firme. E hoje os outros 2 pontos são, vou beber minha água aqui. Quinto tópico, vamos lá. Estão falando de 7 coisas, né? Que Abraão nos ensina sobre ofertar de forma incomum. A quinta coisa é, toda vez que Deus nos pede uma oferta em comum, é porque Ele quer desatar algo também incomum em nossa vida. Simples isso. Toda vez que Deus nos pedir uma oferta em comum, uma entrega em comum, porque às vezes a oferta não é dinheiro, é uma entrega, é algo que a gente tem que deixar na mão dele, mas toda vez que ele nos desafia com algo em comum, que a nossa carne treme, que o coração acelera e a gente fica, meu Deus, que isso? Toda vez que a gente é desafiado em algo incomum, Deus, por que Ele faz isso? Porque Ele quer desatar algo incomum na nossa vida. E a colheita, ela obedece à proporção da semeadura. O apóstolo Paulo fala isso, segundo aos Coríntios 9. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia em abundância, colherá fartamente. Entenda.
O que é o pouco, o que é o muito? Porque o que é muito para mim é pouco para o Cadu. Então não há uma tabela de valores no céu. É o que custa para mim. Para a viúva pobre, foram 2 moedas de bronze. 2 moedas, era tudo. Custou tudo que ela tinha ali. Enquanto os ricos davam grandes quantias, mas não custava nada para eles. Era o que sobrava. Então entenda. O que é incomum na hora da oferta? É aquilo que mexe com a nossa estrutura. Mas por que Deus às vezes ele pede algo fora do comum? Porque chegou o tempo em que ele quer desatar algo incomum na nossa vida. Mas para ele fazer isso, ele obedece o princípio da própria palavra que ele já nos ensinou. Você quer colher muito? Você tem que semear muito. E de novo, isso não tem a ver apenas com dinheiro. Claro que não. Tem a ver com a abertura do nosso coração. Cara, eu estava feliz da vida. Tinha recebido a oportunidade de um estágio gratuito. Eu digo gratuito assim, sem remuneração, já casado, mas eu encarei. E quando eu fui contratado, eu falei, pronto, agora eu vou estudar engenharia, meu sonho. E já contei isso para vocês, eu conto isso no primeiro livro também. E aí eu passando no jardim da empresa, Deus fala, acabou. Não é isso mais que eu quero de você. Eu falei, meu Deus, mas meu sonho. Eu sempre quis ser engenheiro. Deus falou, mas eu não te chamei para investir em máquinas. Eu te chamei para investir em vidas. Eu falei, mas então eu não faço mais engenharia. Ele falou, não, vai estudar a minha palavra. E aí eu só mudei o final, né? Quer dizer, não mudei o final, eu mudei tudo. O final continuou rimando. De engenharia para teologia. Que eu fui estudar. E o bacana de tudo é que quando aquilo, a voz de Deus vem, você treme, você estremece, você se arrepia, o coração acelera. Alguns até sentem dor de barriga, perdem sono, perdem apetite. Eu tomei um baque. Eu conto isso no livro lá. Eu perguntei para Deus, como é que é, Senhor? Ele falou de novo no meu coração. Foi tão claro que eu nunca mais esqueci as palavras. Eu não te chamei para investir em máquinas, eu te chamei para investir em vidas. Falei, amém. Naquele dia eu liguei para o pastor Fernando, que eu tinha pedido a ele. Ele estava numa região do Rio de Janeiro. Eu falei, passa na universidade e tal, pega informações sobre o próximo vestibular para mim. E aí eu liguei para ele e falei, não precisa mais. Ele falou, por quê? Já conseguiu? Eu falei, não, eu não vou mais estudar engenharia. Ué, como assim? Eu falei, vou estudar teologia. Por quê? Porque Deus me chamou para ser pastor. E aí quando você entrega isso, você começa a viver, é outra coisa, irmãos, é outro nível, é outra história. Então, toda vez que Deus nos pede uma oferta, uma entrega em comum, é porque Ele também quer desatar algo em comum em nossa vida. Então, se Deus te pedir alguma coisa fora do comum, fica tranquilo. Se você conseguir obedecer, espera, porque quando Ele abrir os céus, algo incomum vai acontecer na tua vida, algo que vai surpreender até você mesmo. Está lá no versículo 17, na parte A. Olha o que o Senhor diz para ele: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Diga comigo, esteja certo que eu o abençoarei. Olha para o seu irmão do lado, mesmo de máscara, ele fala assim: esteja certo, não tenha dúvida, Deus quer te abençoar. Olha para outro irmão e fala: não tenha dúvida, esteja certo, Deus quer te abençoar, meu irmão. Aleluia. Só existe uma pessoa que pode impedir a bênção de Deus na minha vida, e não é o diabo. Não é o diabo. É o meu coração, é a minha alma. É quando eu digo: ah, Senhor, será que é Deus mesmo? Bom, tudo bem, se tu tem dúvida na voz de Deus, você tem que estabelecer uma intimidade com Deus, se ainda não fez. Quando eu era jovem ainda, já tem tempo,
Uma vez eu fiz uma oração para Deus silenciosa. Nem se o diabo quisesse ele ouvir. Uma oração sem palavras. Eu orei a Deus e falei: Senhor, a partir de hoje eu faço uma aliança contigo. Quando for o Senhor que estiver falando comigo, eu quero sentir isso e isso, para eu não ter dúvida. E ali mesmo eu já fiz o primeiro pedido muito sério. Eu estava vivendo um período de uma decisão importante relacionado ao nosso casamento, que eu precisava tomar no dia seguinte. Falei: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, mas me permita te pedir, não quero louvor, nem pela leitura da palavra, nem por nenhum profeta. Embora eu acredite em tudo isso, quero que o Senhor fale comigo, e do jeito que eu estou te pedindo agora. Isso foi domingo à noite. Na segunda-feira eu até fui para uma consagração, mas já tinha acordado com Deus como que seria. Cara, quando a voz de Deus bateu no meu coração, eu não conseguia ficar em pé, meu irmão. É impossível praticamente ficar em pé. E a voz de Deus explodiu dentro de mim, claramente. A resposta de Deus em uma frase de 4 palavras. Puf! Eu fui ao chão. Não foi profeta, não foi pregação, não foi louvor. Ninguém pôs a mão na minha cabeça, ninguém soprou sobre mim, embora eu acredite no mover do Espírito Santo. Mas a voz de Deus. Você precisa conhecer a voz de Deus. Eu acredito que muita coisa que a gente lê na Bíblia, em palavras, foram vozes silenciosas de Deus. Quando Deus falou com Adão, quando Deus falou com Noé, quando Deus falou com Moisés muitas vezes, quando Deus falou com Paulo, quando Deus falou com Pedro, quando Deus falou com Silas, quando Deus falou com o próprio Jesus aqui na terra, quando Deus falou com Abraão, muitas vezes a voz era pessoal. A revelação dela depois foi pública, mas a parada é contigo, meu irmão. Se tu não entender, tu entra em crise. Você precisa entender, mas eu vou te dar uma pista. A voz de Deus é inconfundível. Não tem outra. Não tem outra igual. E aí o Senhor falou com Abraão: esteja certo de que eu te abençoarei. É como se Deus está falando: ei, você sabe que eu não minto. Pode ter certeza, eu vou fazer. Pode ter certeza, vinho novo, eu vou fazer. Pode ter certeza, igreja, eu vou fazer. Pode ter certeza, é impossível, eu vou fazer. Aleluia. Você crê nisso de verdade, meu irmão? Então, se Deus nos pede algo em comum, por que Ele faz isso? Porque Ele quer desatar algo em comum na nossa vida. Deus é Deus. Eu estava num congresso uma vez, preciso contar um testemunho que não é meu, mas eu estava lá, e me desculpa se eu já falei isso para você, pode ser que alguém aqui não conheça. Estava num congresso de homens de negócio. E aí, o que eu estava fazendo lá? Sei lá, estava lá. Me convidaram. E aí um homem pede a palavra para dar o testemunho. Ele era piloto de avião, né? Piloto de avião de pequeno porte, né? De jato particular. E ele estava desempregado. Então, ele ia fazer uma entrevista de emprego para um grande empresário, acho que em São Paulo, na segunda-feira. Então no domingo ele foi para o culto, pedindo a Deus uma direção. E aí o pastor, usado por Deus ali, né, para ele, pelo menos, falou: você que está desempregado, dê uma oferta equivalente ao dízimo que você quer entregar no próximo emprego que você vai ter. Aí ele falou: meu Deus, eu podia ganhar uns 10 mil reais. Irmão, estou falando de 25 anos atrás. Era dinheiro demais isso. Hoje ainda é, né? E ele falou que queria um salário de 10 mil reais. O cara é piloto, pô, de jato particular, claro que pode.
E aí ele pegou o talão de cheque. Quando ele foi anotar a oferta de R$1.000, que era R$1.000 era o dízimo do próximo salário que ele queria ter. Então ele olhou para a esposa, olhou para a filhinha, ele falou: pai, estou desempregado. Botou R$500, entregou a oferta. Segunda-feira ele acordou e tal, e foi lá para a entrevista de emprego. E quando ele chegou lá, foi atendido, foi entrevistado pelo dono da empresa, o cara que precisava de um piloto particular. Olhou o currículo dele, conversou com ele e falou: você é o cara que eu precisava. Você está contratado. Você é o cara que eu quero. E agora vamos falar de salário. Pois é, a minha intenção era te oferecer hoje aqui, dar para a pessoa que eu escolhesse, e no caso é você, eu ia dar um salário de R$10.000. Só que eu sou crente, e eu estava orando antes de sair de casa, e Deus falou comigo assim: dá 10 não, dá 5. Aí ele voltou para casa e falou com a mulher: tá vendo, rapaz? Quando ele olha na noite, volta a fita, quando ele olha na noite anterior, na hora do culto, quando vai assinar um cheque, ele olha para a filha, olha para a esposa, ele deixa subir com ele o memorial, o local da oferta, a dúvida, a dívida, a incerteza, as contas. E você já sabe, no lugar da oferta em comum, não leve ninguém com você, somente você e a oferta. Porque às vezes a gente trava o que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Deus quer liberar algo em comum sobre a tua vida. Você recebe isso, levanta a sua mão. Aleluia. Senhor, libera o incomum sobre a tua igreja nesses dias, sobre o coração daquele que crê, sobre o coração daquele que quer, sobre o coração daquele que deseja. Ó Pai, e acredita na sua palavra. Libera o incomum sobre o teu povo. Não importa o dia que estamos vivendo, tempo de crise, de pandemia, não importa. Tu és ainda Deus e sempre serás Deus. Se o dia tem sol, se o dia tem chuva, tu sempre serás Deus. Aleluia. E a sexta coisa que eu quero com isso terminar hoje, pelo menos, é que quanto maior for a dor que a oferta em comum gerar em nós, maior também será o milagre que ela vai gerar. Você consegue entender isso? Quanto maior a dor que a oferta vai gerar em você, quando estiver saindo de você, maior é o milagre que ela vai gerar no reino do Espírito. O que é isso, pastor? Porque dói, irmão. Tem oferta que dói. Uma mulher que está em trabalho de parto, sem anestesia, ela sofre dores terríveis. Você sabe qual é a comparação que se faz com a dor de parto? A dor de parto normal é comparado à dor de se quebrar ao mesmo tempo 25 ossos do corpo. Quem já quebrou um osso do corpo aqui? Um braço, uma perna? Dói, né? Eu só desloquei. Na verdade, eu fraturei o pé, mas não teve fratura completa. Foi uma fissura. Que dor. Já desloquei o braço, já desloquei o ombro. Que dor. Imagina, quebrar 25 ossos do corpo ao mesmo tempo. É a dor do parto. Só que depois da dor do parto, que a mãe se encontra com a criança que deu à luz, e ela tem o primeiro contato, ela já esquece a dor. E na mente dela fala: já está tudo tranquilo, já valeu a pena. Valeu a pena. Não sabe ela que vão ter outras dores depois? Mas já valeu a pena, não é assim, irmãos? Claro que valeu a pena. Então entenda o seguinte: às vezes uma oferta em comum, quando a gente vai entregar para Deus, isso gera dor, mas o resultado vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu poderia dizer de algumas ofertas que eu já entreguei nesse altar. Algumas pessoas sabem. Foram 2 ofertas incomuns mesmo, mas eu não quero aqui parecer que eu estou usando isso para te convencer de alguma coisa, e também não quero ficar expondo aqui valores, mas eu posso te dizer
que na época que a oferta foi dada nessas 2 vezes, equivalia a mais ou menos 6 ou 7 salários meus integrais. Mas eu entreguei. Teve uma vez que eu estava sentado aqui num culto, a minha esposa também, e no meu coração, irmãos, deu uma vontade muito grande de doar algo, de entregar. E era por causa da aquisição dos terrenos, a igreja precisava do dinheiro. Eu falei, mas eu não posso fazer isso, é um patrimônio nosso. Deus, fala com a minha esposa. E aí eu não fiz, eu fui para casa. Sabe o que aconteceu? Deus é Deus. Chegamos em casa, minha esposa olhou para mim e falou, na hora da oferta eu senti um negócio tão grande, me deu uma vontade de chorar, me deu um arrepio, me deu tudo mesmo, deu uma vontade de chorar. Eu falei, fala. Eu senti vontade de que a gente entregasse tal coisa. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, sem sombra de dúvida, no culto seguinte a gente veio junto e entregou. E de lá para cá, irmãos, nada faz falta. Quando é Deus pedindo a você algo em comum, nada, irmãos. Porque Deus acaba desatando coisas incomuns também na tua vida. Você está pronto para isso? Amém ou não amém? Quanto maior for a dor que a oferta em comum gerar em nós, maior também será o milagre que ela vai gerar. No versículo 17, parte B, e no verso 18, está assim. O anjo falando com ele, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Todos os povos da terra, todas as nações da terra. Brasil faz parte do planeta Terra, irmãos? Hein? Rio de Janeiro está no planeta Terra? Mais forte. Brasil está no planeta Terra? Rio de Janeiro também está? Nova Iguaçu também está? Auschwitz também está? Então nós estamos nisso aí, irmãos. Então Abraão obedeceu a Deus e Deus falou, por causa da tua obediência, a minha bênção se estenderá através das tuas gerações por todas as nações da terra. Eu estou nisso, irmãos. Nós estamos nisso. Pastor, então por que às vezes a gente chora miséria? Porque a gente é miserável. Porque a gente reclama de forma tão medíocre? Porque somos medíocres. Por que a gente se desespera com algo tão pequeno? Porque a gente é pequeno. Porque se a gente olhar para a palavra e assumir essas verdades, eu falo que a gente é naquele momento. Porque nós não somos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Mas se eu não olhar para a palavra, eu não descubro o que Deus diz sobre mim. Você entende? Quando eu ajo com mediocridade, me torno medíocre. Mas quando eu enxergo a verdade da palavra, ela me liberta. E aí, Jeremias diz, replicando a profecia da boca do Senhor, eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja? E se você tiver isso, você vai continuar crente? É para a glória de Deus? Então Deus quer te dar. É isso que ele está dizendo. Os pensamentos que eu tenho sobre vós. Às vezes nós ignoramos os pensamentos que Deus tem sobre nós e nos apegamos aos nossos pensamentos, ou aos que os outros pensam sobre nós, ou que a minha família pensa sobre mim, ou que o meu bairro fala sobre mim. Ninguém pode definir quem eu sou, o meu futuro, a não ser aquele que me criou, aquele que me ama, o meu Deus, que pela sua palavra, Ele quer nos entregar o melhor desta terra. Então por que não vivemos? Ou como não viveremos? Se negligenciarmos os princípios da palavra de Deus. Agora, se eu entender a promessa, me apropriar da promessa e tomar os passos corretos debaixo da direção de Deus, a promessa flui sobre a minha vida.
ela flui sobre a nossa vida. Amém? Na minha casa, ninguém fez curso superior. Porque ninguém se matriculou, seja o primeiro. Na minha casa, ninguém viajou para outro estado. Seja o primeiro, se programe, vai passear com a família, viaja. Na minha família, ninguém nunca foi para outro país. Uai, só, tu tá vivo. Vai, pô. Quer dizer que tu vai ser mais um. Então a gente precisa olhar para a palavra e entender. Mas isso gera dor. Às vezes é uma dor, porque se a gente pensar bem, irmãos, falar de dor, você quer entender de dor? Vai falar com esses dois caras da Bíblia. Um deles se chama Jó. Eu estou até deixando Jesus de lado, porque a dor dele foi incomum mesmo, né? Mas poderíamos, claro, citar o maior exemplo de suportar dor, Jesus. Porque a cruz não foi brincadeira. E não foi só a cruz, foi o flagelo, depois o martírio. Então foi uma cruz diferente, até fisicamente. Mas enfim, a dor de Jesus, a dor de Jó e a dor do coração de Abraão. Porque Deus nunca pediu a ninguém o que Deus pediu para Abraão: me dá o seu filho a quem tu amas. O cara caminhar 3 dias olhando para o filho e aproveitando a última viagem que ele ia fazer com o filho. O cara subiu o monte com o filho e era a última oportunidade que ele ia ter de ver o próprio filho. Ele arma o altar para queimar o filho. Ele pega o feixe de lenha dos ombros do filho, espalha no altar para fazer uma fogueira, para pôr o filho em cima. Você está de brincadeira, irmão? Se Deus falasse para ele: Abraão, desisti, não quero mais Isaac, quero os teus 2 braços e uma perna, ele fazia rindo: vou ficar com meu filho. Você entende isso? Mas ele foi até o fim, amarrou, pôs em cima, pegou o cutelo e levantou o braço. Irmão, era só o peso do braço agora, era só a ação da gravidade, era soltar o braço e na hora H, Deus fala: não faça isso. Que dor é essa, irmãos? Mas ele foi até o final. E por causa daquela dor, ele entrega um filho, porque no coração dele, Isaac já tinha sido sacrificado. Amém? Ele entrega Isaac, um filho, e Deus devolve uma nação para ele. Deus nunca vai perder para mim e para você. Quando Abraão entrega Isaac, ele recebe uma nação inteira. Quando Pedro entrega o barco para Jesus, ele recebe o barco repleto de peixe. Toda vez que a gente entregar alguma coisa para Jesus, a gente vai receber multiplicadamente, porque Lucas 6,38 não são palavras de Lucas, são palavras de Jesus no Evangelho de Lucas. Dê e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a medida que medirdes, vos medirão a vós. Se há liberalidade no meu coração, a bênção de Deus vai vir com liberalidade do céu, irmão. E o céu não perde para a terra. Pode estar doendo. Todos os dias você pode estar tentando levantar a oferta que você especificou. Isso está gerando dor. Mas essa dor vai dar à luz o milagre que Deus já preparou para a sua vida. Você crê nisso? Deixa eu contar um testemunho e agora eu acabo. São 8:18. Fui num congresso antes do meu casamento. Morris Cerulo estava pregando. Muita gente fala bobagem sobre Morris Cerulo e sobre outros homens de Deus. Mas quando Deus usa e ponto final. E ele falou assim: você está precisando de um milagre financeiro. E ali era financeiro mesmo. Eu ia casar. Você precisa de um milagre financeiro. A oferta que você pôr aí, escreva na sua Bíblia o valor que você está entregando hoje, escreva embaixo: 100 vezes mais.
Eu lembro que na época, irmãos, isso foi em 1996. 96. Vai fazer 24 anos. Na verdade já fez, porque foi antes do meu casamento. Então, R$50. Eu lembro que eu abri a minha carteira. Eu tinha uma nota de 50, uma de 10 e uma de 5. Tinha R$65. Eu peguei a de R$50 e coloquei. O irmão que estava comigo do lado olhou assim e falou: você está doido? Pegou uma de 10 e pôs. Falou: dá de 10. Eu falei: não, é de 50. Eu quero 100 vezes mais. 100 vezes 10 não vai me resolver. Tem que ser 100 vezes 50. E eu dei os R$50. Quando antes de terminar o congresso, eu tive crise renal. Foi a primeira crise renal que tive na minha vida. Eu saí de lá, paramos na farmácia, comprei o remédio com os R$15 que eu tinha. O remédio custou 12. E eu fiquei com R$3. Fui tomando remédio do Recreio até Nova Iguaçu e a dor não passou. Me levou para a posse, passei a madrugada toda. E uma voz vinha dizendo assim: grande coisa que tu arrumou. Deu uma oferta de 50, gastou 12 com o remédio, está com 3 no bolso. 3 da manhã você está aqui no hospital, sentindo dores. Mas eu repreendi aquela voz e continuei firme. Faltavam 2 meses mais ou menos para o nosso casamento. Nós começamos a ganhar coisas. Eu ganhei parte da reforma da nossa casa, onde iríamos morar. Eu ganhei alguns utensílios de móveis. Eu fui ganhando coisas sobre a festa, coisas sobre muita coisa ligada ao casamento. E eu fui anotando. Fomos para a lua de mel. Quando voltamos, eu peguei as anotações e fui precificar. Eu chamei a pessoa que estava comigo lá na noite. Falou: dá de 10. Eu falei: não, vai de 50 mesmo. 50 vezes 100 dá 5 mil. 5 mil reais há 24 anos atrás. Era dinheiro, irmãos. Eu comecei a precificar. Chegamos aos 5 mil reais de coisas que nós ganhamos para o nosso casamento. Eu olhei para ele e falei: Deus é Deus. E ele inclusive me chamou depois para dar testemunho com ele em outro lugar, onde ele ia pregar, para eu contar aquele testemunho. Veja, irmãos, Deus não perde para você. E aquela oferta gerou dor, hein? Mas dor mesmo, que eu saí dali com crise renal. Mas Deus é fiel, irmãos. E nós estamos aqui, vai fazer agora dia 28 de dezembro, 24 anos que eu estou casado com essa mulher linda que Deus me presenteou. Então imagina, é essa dor que pode gerar e dar à luz o seu milagre. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem mais alguém que pode adorar o Senhor aqui? Eu queria orar com vocês sobre esse propósito, irmãos, que eu sei que não é fácil. Não entendi. Temos uma criança para apresentar? Eu não entendi nada. Já? Ué. É porque tem hieróglifo, é Lourdes, né? Aleluia. É que eu estudei egípcio por 2